Olá, irmãs. Hoje, 26 de abril, quarta-feira, nosso 26º dia do propósito Caminhada de Oração. O tema de hoje é a administração doméstica. Depois de alguns dias falando sobre finança, trabalho, esse é o tema que veio no meu coração, especialmente para nós mulheres. Então, que o Senhor possa nos fortalecer, falar ao nosso coração e nos levar a lugares mais altos. Amém? O texto de hoje não podia ser diferente, claro, Provérbios 31, que todas nós já sabemos de cor e salteado, né? Mas eu quero ler alguns versículos, não ele todo. Eu deixei ele, quero ler alguns versículos, deixei aí a maior parte do que nos interessa, mas os versículos que eu quero ler é o 15, 18, 21, 22, 27 e 29. Então vamos lá. Essa mulher virtuosa, no versículo 15, fala que ainda de noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. No 18 fala que ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. No 21 fala que ela não teme a neve, pois todos andam vestido de lã escarlate. No 22 fala que ela faz cobertas para si, veste de linho fino e de púrpura. No 27 fala que ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. O 29 fala: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, porque eu tenho muito que aprender, então eu tenho que estar sempre buscando mais, conhecer mais sobre esse assunto. E o versículo-chave aqui é esse 27. Atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. A administração doméstica é algo que 90%, né, das mulheres que eu conheço estão buscando isso, seja elas cristãs ou não. Hoje nós temos aí na internet, nos livros, um vasto material e várias dicas e, nossa, o YouTube lotado de vídeos de mulheres ensinando, né, disciplina, organização, mas se nós não tivermos a direção do Espírito Santo para nos ajudar, nós não vamos conseguir ser eficientes, ser e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E em Gênesis, quando nós começamos a ver a criação do mundo, nós vemos um Deus organizado, um Deus que tem uma boa administração, né? Nosso Deus é perfeito, maravilhoso, mas a gente vê isso na criação. Ele separou um dia para cada coisa, né? Ele focou, ele fez cada coisa que ele se propôs naquele dia. Aí no dia seguinte ele partiu para outra coisa. E a Bíblia diz que ele trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Nós vamos falar do descanso também ainda essa semana, mas vamos focar nesses 6 dias, né? O Senhor separou ali, e Ele que é um Deus poderoso, que poderia ter feito tudo numa só palavra, num dia, num minuto, Ele nos deixou esse ensinamento de administração. E nós, como mulheres, nós precisamos disso mais que nunca, especialmente nesse mundo tão corrido e tão que nos consome, que nos rouba o tempo. O tempo tem passado muito rápido, né? A Bíblia diz que nos últimos dias ele abreviaria o tempo, porque senão nós não suportaríamos, né? Imagina tantas notícias ruins, tanta coisa terrível, que se os dias fossem como antigamente, né, longos, a gente não aguentaria tanta pressão, tanta opressão, né? Então, como anda a administração doméstica do seu lar? Nós falamos de finanças e a administração doméstica, ela entra muito, é a base da finança da família. Uma mulher que não sabe administrar o seu lar financeiramente,
ela vai ter grandes problemas, né, no casamento, com os filhos, estresse, toda a perturbação que vem sobre a gente mulher devido à nossa má administração. Então nós precisamos ter uma boa administração em tudo. E uma coisa que eu quero deixar aqui, baseado nessa palavra de como Deus criou o mundo, que Ele fez tudo no seu dia, na sua ordem, separou dias para as coisas, que a gente venha aprender umas com as outras, que a gente venha buscar conhecimento, que a gente venha ouvir do Espírito Santo, sabe? Faça listas do que você quer fazer na sua casa durante a semana. Ah, essa semana eu quero fazer isso. Faça a lista durante o mês, o que que você quer fazer naquele mês. Ah, esse mês eu preciso fazer essas coisas. E tenha um plano, sabe? Não estou dizendo que tem que ser tudo metódico e às vezes chato, né? Bem acadêmico, não, mas tenha metas. Nós não podemos viver os dias, como eu já falei em outro devocional, de qualquer maneira. Quando Deus foi me despertando para essas coisas, Ele foi me mostrando isso. Por que que nós não temos um bom êxito na em conseguir fazer as coisas que a gente quer? Porque a gente não coloca metas. A gente deixa semanas passar, deixa meses passar e a gente não aproveitou aquilo ali. A gente não aproveitou cada tempo, cada hora. E é muito tempo, né? Lembra de um devocional que eu falei que quando eu fui olhar a apostila que fala para você fazer em horas. Conta quantas horas você tem na semana. É muito tempo. E a gente fica com essa desculpa, com essa mentira, eu não tenho tempo, eu não tive tempo. Então coloque organização. Uma das áreas que eu vejo que toma muito tempo da gente como mulher, e é uma área fundamental na família, que não tem como a gente abrir mão disso, é a alimentação. Faça um plano, sabe? Quando você tiver um. Não vou dizer quando você tiver um tempo, porque a gente nunca vai ter tempo. A gente tem que falar, eu vou fazer agora, esse é o meu tempo. Mas faça um. Deixa fluir a sua unção de criatividade, sabe? Peça ao Senhor unção de criatividade. Então, a alimentação, ela é muito difícil e porque toma muito tempo da gente. Mas a gente tem que investir nessa área, né? Nós temos que saber ser econômica nessa área, temos que saber ser de excelência, dar bons alimentos para nossa família. Então, faça um menu, né? Escreva bastante coisas, deixa arquivado na sua mente várias coisas que você pode fazer. Já planeja a semana que vem o que que você quer fazer de comida, sabe? Ah, eu quero fazer na segunda, eu vou fazer uma carne moída, na terça bife, na quarta peito de frango. Coloca assim direitinho que isso tudo já te já te impulsiona a fazer a coisa com mais prazer, com mais carinho. É muito melhor do que você, quando você chega em casa desesperado, atrasado e muita coisa para fazer, e você falar: o que que eu vou fazer de comida? Eu aprendi uma coisa logo quando eu casei, que era temperar as carnes, né? Comprou a carne, eu gosto disso, né? Tem muita gente que pode não gostar, mas isso me ajudou muito e um hábito que eu não consigo perder mais. E me ajuda muito, porque quando eu compro algumas carnes, eu já guardo temperada, já guardo em saquinho, sabendo o que que eu vou fazer. E aí, quando um dia antes, eu já tiro aquilo ali. Quando você chega em casa, vamos ser sinceros, você chegar em casa, ter que cortar a carne, lavar, temperar, aquilo já toma um tempo, sem contar o gosto, que você fazer uma carne que ela já está com um tempero mais aderido, é muito melhor, fica muito mais gostoso. Então, assim, a gente precisa buscar do Senhor uma unção de criatividade, fazer as coisas com prazer, buscar em Deus o prazer de cuidar da nossa casa. Buscar em Deus uma administração. Senhor, tu és o maior administrador. Me ensina. Fazer as listas, organizar. Não estou dizendo que eu não sou sinônimo de casa perfeita, não, irmã. Eu preciso melhorar muito, muito. Eu vim de uma família que a minha mãe é impecável com casa. Ela é assim. E eu aprendi, ela exigia muito da gente. E por exigir muito, acabou que, ao invés de eu ficar
perfeita, eu desequilibrei, né? Então, assim, eu fiquei naquela onda. Agora não tem minha mãe por perto para ficar chamando muita atenção, então eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu gostaria de ser bem extremista, de organizado, mas eu não sou. Só que nessas partes de administração eu tenho tentado buscar. Então, essa parte da alimentação é fundamental. Muitas mulheres que às vezes focam muito na casa, a casa está impecável, mas não tem ânimo para fazer uma comida. Então, nós temos que ver o que é prioridade também. Porque não adianta também nossos filhos, nosso marido chegar em casa numa casa limpa, impecável e não tem comida. Porque a pessoa está exausta, porque não, né? E a alimentação é tudo na vida da família, em primeiro lugar. Então aqui fala isso, né? Que ela, no versículo 15, que ela dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. E outra coisa também é o seguinte: se nós não soubermos ser boas administradoras do nosso lar, não adianta a gente ter pessoas para nos ajudar, porque quem não sabe fazer não sabe mandar, né? Já pensou, a pessoa tem uma empregada e os filhos, o marido vai comer o que a empregada deseja comer, o que a empregada gosta de fazer, porque a mulher não sabe mandar, não sabe ser uma boa administradora do lar? Não adianta. Às vezes a gente acha, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente pensa, se eu tiver uma empregada, ia ser a solução. Mas se você não sabe administrar, o que essa empregada vai fazer? Né? Então a gente tem que saber ser uma boa administradora do nosso lar. Um exemplo que eu acho assim fantástico, que eu ouvi uma vez e que eu guardei isso no meu coração, é sobre a história de Abigail. Quando Davi manda pedir pães para o marido dela, Nabal, e ele era um homem mau, e ele não aceitou esse pedido do rei, e Davi ficou furioso e disse que ia matar toda a família dele. E quando Abigail soube, que o servo está aqui em Samuel 25, quando o servo veio falar para ela, falou: Olha, Davi está furioso com seu marido e tal. Aí eu vou ler aqui para vocês. No 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo e os pôs sobre o jumento. E ela levantou e foi conversar com o rei sobre dar esses presentes para ele e conversar, interceder pela casa dela. Mas o que eu quero dizer é que eu ouvi uma palavra uma vez, que essa Abigail, ela era uma mulher preparada. E quando a gente lê esse texto, você imagina você ter que servir alguém às pressas. Chegou uma visita na sua casa, chegou alguém, às pressas você vai ter que fazer alguma coisa de mantimento. Olha o tanto de coisa que essa mulher conseguiu fazendo às pressas, né? 200 pães. Gente, pão naquela época não era na padaria, vai buscar não. Era feito, né? Então ela 5 ovelhas preparadas, já provavelmente limpa, cortada, temperada, pronta para o churrasco. Mas como é que ela fez isso às pressas? Porque ela era uma mulher preparada. Eu vejo muitas vezes a correria de você quer fazer uma coisa para comer, não tem as coisas em casa, né? Já deixasse preparado. Porque essa correria de sair para comprar, você já perde o tempo. São essas coisinhas que Deus quer nos ensinar, sabe, irmãs? Poupar tempo. Nosso Deus é um Deus de administração, de economia de tempo. Tem um livro que chama Economia de Deus, e ele não fala desse assunto assim específico, mas eu amo esse texto, esse título, é a Economia de Deus. Nosso Deus é um Deus de fartura, um Deus da prosperidade, mas ele é um Deus da economia. Ele é um Deus da disciplina, da organização, da administração. Então, o que eu quero deixar para nós nesse dia é que desperte isso. Como anda a administração do seu lar? Especialmente na área doméstica, na área do alimento, né, das roupas. Nós temos cuidado das coisas que o Senhor tem nos dado, porque quando nós não cuidamos com amor, com carinho, não tem como ele nos dar mais, né? Eu já falei isso em outro devocional, não tem como ele nos dar mais. Então que a gente venha buscar isso. Quanto mais eu orei
Senhor, me dê sabedoria, me dê unção, mais o Senhor vai nos dando. Agora, se nós não estamos fluindo, é porque nós não estamos levantando e fazendo o que Deus quer. Então, faça listas. Esse mês eu quero fazer isso, esse mês eu quero organizar isso, e fique com aquilo focado. Coloque louvores no seu lar, sabe? Encha a sua casa da presença de Deus, porque só a presença de Deus que vai quebrar a opressão que tem impedido tantas mulheres de vencer. Tantas mulheres que estão tão cansadas, desgastadas, que não têm feito o papel dela. Irmãs, olha, a gente pode nos tornar a maior empresária, médica, o que você quiser se tornar, você pode. Mas o maior chamado primordial na nossa vida foi ser mulher. E tem muita mulher, às vezes, querendo exigir do marido que você não me ajuda, que você não faz nada. Irmãs, eles podem ajudar, mas não foi esse o chamado deles. Não foi esse o chamado deles. Esse chamado é nosso, em primeiro lugar. Eles podem fazer? Pode. Eu, graças a Deus, tenho um marido que eu não preciso pedir, porque como ele morou muitos anos sozinho, com amigos, quem homem que mora com amigos, mora sozinho, eles têm essa dinâmica, né? Sabe fazer as coisas e tal. Mas tem muita mulher que não tem um marido que ajuda. Agora, vocês também muitas mulheres ficarem de pirracinha, porque ele não ajuda, eu também não vou fazer, eu também não vou dar o meu melhor. Quem está se prejudicando somos nós mesmos, se fizermos dessa maneira. Então, vamos buscar ser esta mulher que tem essa unção, né, que está falando aqui que ela estava atenta a tudo. Quando fala no versículo 18, a sua lâmpada não se apaga à noite, é que ela é uma mulher que ela está preparada, ela está atenta ao que o lar dela precisa. Quando fala aqui da neve, que ela não teme a neve, isso é uma coisa que ainda mais para a gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente sabe do que está falando. Por quê? Porque o dia de neve, a gente já tem que estar preparado. Aqui sai nos jornais já avisando, vai nevar, e aí você já tem que estar preparado. Você tem que ter água em casa, você tem que ter alimento. Nós temos que acordar para a vida, sabe, irmãs? Porque eu fico pensando, se vier uma perseguição na igreja, se vier uma perseguição no mundo, como vamos viver? Eu acho que é nessa hora que vai provar realmente o caráter dos cristãos. Será se vier uma perseguição que você não pode sair de casa? Como é que vai estar a sua casa? Ela vai estar abastecida? Ela vai estar abastecida de palavra, da presença de Deus? Vai estar abastecida com comidas? Ou vai ser aquele desespero que a gente não sabe nem o que fazer? Eu não estou falando de estoques, de ter grandes dispensas, não estou falando isso. Estou falando da gente ter prudência do Senhor. Uma coisa que eu quero deixar como exemplo da administração doméstica na parte financeira. Eu tenho falado aqui que Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso patrão, é Ele que nos sustenta. Eu fiz um propósito com meu marido que eu iria cuidar de certas contas. Eu quis fazer isso, tá? Para que eu pudesse ter mais liberdade com as finanças. Eu me desafiei, porque eu senti de Deus isso, porque você tem que saber quem é que tem a unção da administração maior. Então, eu gosto muito dessa área de finança e eu falei com ele que eu que cuido mais dessa área de compras e tudo. E eu comecei a fazer com Deus desafio. Senhor, eu só posso gastar tanto no supermercado, mesmo podendo gastar mais. Você bota um limite, sabe? Ir para o supermercado com mais empolgação, com mais gratidão, né? Não é comprando de qualquer maneira. E quando começamos a colocar diante de Deus essas coisinhas tão simplesinha, parece bobeira que eu estou falando, mas não é. Quando você coloca diante de Deus, Senhor, estou indo para o supermercado, abre as portas, vai comigo. Meninas, Deus faz coisas que você não acredita. Você fala, meu Deus, como é que eu consegui? E eu fui botando o limite, e era esse limite, já tem uns 2 anos que eu estou com esse projeto de limite. E é incrível como que as coisas prosperam, como que Deus abre porta para você conseguir coisas assim que você nem imagina, que você começa a observar mais, sabe? Vamos colocar as coisas diante do Senhor, colocar Ele sendo dono de tudo. Não é chega no supermercado, compra tudo que quer, tudo que pode, só porque tem o dinheiro. Esqueceram que Ele é o Senhor de tudo, esqueceram que nós somos mordomos de tudo. É ir no supermercado, colocar o coração em tudo que a gente for fazer.
Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes eu estou sem ideia de que vai fazer para comer, né? E aí o Senhor já traz uma ideia e você faz e fica maravilhoso, a família gosta. Essas coisas práticas, irmã. Porque às vezes, talvez muitas irmãs pudessem estar pensando assim: eu pensei que esse grupo ia ser um grupo de oração, ia ser um grupo que ia bombar na oração, que iam orar por mim, que ia orar. Tem coisa que, se nós resolvermos estas áreas, não precisávamos estar orando tanto para tantas coisas que era falta só de levantar e resolver. Então, que nós venhamos estar atento a essa administração doméstica. Como está o nosso lar? O que Deus quer de nós como mulheres? Amém? Tenha assim um dia abençoado. Espero que o Espírito Santo complete a ministração. Depois leiam a história de Abigail, 1 Samuel 25, uma mulher sábia, prudente e que mostrou uma verdadeira administradora do lar, para ter tantas coisas à mão na última hora. Que nós venhamos aprender isso em nome de Jesus. Amém?